Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixa o like. Olá meninas, bem-vindas ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje é videoaula, meninas, eu vim fazer esse vídeo aqui, o coração do Brasil, que tá chegando a Copa, né? Espero que vocês gostem. Eu só vou arrumar essa letra aqui que tá errada, aqui eu vou tirar uma pedra e pôr uma aqui no S que faltou. Espero aí que vocês gostem, mas no vídeo vai estar certinho, tá? E desde já peço pra vocês deixar o joinha aí nos vídeos, comentar, compartilhar aí nos grupos do Face, do WhatsApp, para suas amigas, né? Quem gostar do vídeo, é claro, né? E é uma sugestão aqui para a Copa, tá? Espero que vocês gostem. Vamos lá, a lista de materiais. Como sempre, eu vou usar uma agulha e um nylon 40, a pérola amarela, a branca, a azul e a verde, a tesoura, né? E o nylon que eu tô usando é o 40, tá bom? Essa maletinha aqui, ó, da Lady Pink Pedrarias, quem quiser tá adquirindo com ela, com essas cores aqui do Brasil, ela manda pra todo mundo pelo correio, tá bom? E meus outros parceiros aí do canal também tá na descrição do vídeo o contato deles, tá? Então, pra começar, eu vou colocar pérolas todas número 6. Então, eu vou colocar duas brancas e duas azuis, do tom de azul que vocês tiverem aí. Então, vou colocar duas pérolas brancas e duas azuis, o tom de azul que vocês tiverem, o amarelo e o verde também, tá? Então, eu vou colocar duas brancas, duas azuis. Agora, eu vou colocar uma azul e duas brancas. Aceita indicações de vídeo aí pelo WhatsApp, né? Essa aqui eu vou fazer pra Copa. E tem um outro coração que eu vou fazer também aí pra Copa. Talvez seja até o próximo vídeo, tá? Ó, ficando assim. Agora, ando a minha agulha nessa azul. Ando aqui nessa branca. Ó, minha agulha sempre tem que estar posicionada nessa pérola central aqui. Puxo. Agora, eu vou fazer um total de 5 vezes, tudo só branco. Essa florzinha aqui, mas toda só branca, ó. Tô colocando 3 brancas, vou entrelaçar nessa central aqui, ó, e puxo. Ando nessa aqui do lado e posiciono a minha agulha aqui, ó, nessa do meio. Então, vou fazer umas 5 vezes essa florzinha aqui, já vim mostrar pra vocês, pra iniciar a bandeira. Ó, meninas, fiz total de 4, não foi 5. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, total foi de 5. De 4, quer dizer, deixa eu mostrar. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ó, 4 florzinhas. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou colocar uma branca e 2 verdes. Entrelaço nessa central aqui, tá bom? Esse vídeo é uma sugestão só pra Copa, tá? Quem quiser pôr, viu? Puxo, ando nessa branca e nessa verde aqui, que é a minha central. Puxo, ó. Meu nylon tá aqui na central, ó. Saindo nessa central aqui. Agora, eu vou colocar 3 verdes. 1, 2, 3 verdes. Vou entrelaçar nessa verde aqui. Lembrando, vocês não esquecerem meu joinha aí, tá, gente? Compartilhar meus vídeos. Agora, eu ando nessa verde e nessa verde aqui, na central, né? É que como eu tô com a agulha, eu já ando em duas. Assim, ó, ficando assim. Ah, não, aqui não é 2 verdes, não. Espera aí. Agora, eu vou colocar 2 brancas e uma verde. Entrelaço nessa verde aqui e puxo. Ficando assim, ó. Agora, eu ando nessa branca e nessa branca central e puxo. Agora, eu vou fazer uma combinação aqui de mais 2 florzinhas brancas, que é assim, coloco 1, 2, 3 florzinhas, entrelaço nessa central.
tá? Sempre na central que a gente entrelaça. Nessa primeira fileira. Ando nessa branca e nessa branca. Novamente, eu vou colocar 3 pérolas brancas. Ó, 3. Entrelaço nessa branca aqui, ó. Onde tá saindo meu fio, eu entrelaço ao contrário. Então, eu fiz o total de 2. Agora, sempre apertando bem. Agora, eu ando meu nylon nessa branca e nessa central. Mas como eu vou fazer já o outro lado, então, meu nylon tem que ficar nessa pérola aqui, ó. Nessa. Então, eu passo meu nylon aqui. E coloco 3 brancas. Ó, 1, 2, 3. Vou entrelaçar nessa, na lateral aqui, que é a minha central agora, pra fazer a viradinha, né? Puxo, sempre puxando bem, apertando bem. Agora, eu ando nessa branca aqui, ó, nessa branca. E a minha central agora vai ser essa de cá, né? Que eu vou pro lado esquerdo, né? Então, ó, ando aqui. Puxo, aí vou colocar agora. Agora eu coloco uma branca e 2 verdes. Agora é o lado de cá. Entrelaço nessa branca aqui, meu fio, e puxo. Ó, puxo. É que eu tô apertando aqui, por isso que eu tô fazendo assim. Agora eu ando nessa branca do lado. E passo nessa verde aqui pra baixo, que é a central, né? A minha central agora tá do lado de cá. Assim, ó, tá vendo que tá seguindo a mesma risca, né? As combinações. Agora, eu coloco 3 verdes. Ó, 3 verdes. E vou entrelaçar nessa verde aqui, ó. Né? Entrelaço nessa verde. E puxo. Puxei, ando nessa verde aqui de dentro e nessa outra central, pra aqui pra fora. Ficando assim, ó. Né? Agora, eu vou colocar 2 brancas e uma verde. Ó, 2 brancas e uma verde. Entrelaço nessa verde aqui, onde tá saindo o meu fio. Sempre nessa central. E puxo. Puxo e sempre apertando bem. E vou andar minha agulha nessas 2 brancas. Agora, vou fazer mais umas 4 florzinhas tudo branca, igual esse lado aqui. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 florzinhas igual o lado de cá, ó. 1, 2, 3, 4 branca, né? Agora, eu vou colocar 2 azuis e uma branca. É que esse sol tá indo e vindo, meninas. Por isso tá difícil aqui, ó. Daqui a pouco ele vai embora. 2 azuis e uma branca. Puxo. Aí, eu ando nessa azul e nessa azul. Aí, não falei? Já foi embora, ó. Nessa azul e nessa azul. Agora, eu vou colocar uma azul e 2 brancas. Ó, uma azul. 2 brancas agora. Entrelaço nessa azul aqui, ó. E puxo. Puxei, ó, ficando assim. Agora, eu ando nessa azul e nessa branca. E nessa outra branca aqui, porque agora eu vou... Não, para aqui mesmo. Vamos parar aqui. Passei na azul e na branca. Agora, eu vou colocar 4 brancas. 1, 2, 3, 4, porque agora é a viradinha do meu coração, tá? Então, é como eu contei nos outros vídeos, meu segredo é assim, eu ponho 4, pulo 3, entrelaço nessa branca aqui. Ó, entrelaço nessa branca, onde tá saindo a minha pérola, assim, ó.
fazendo um varalzinho, uma florzinha sozinha aqui no varalzinho. Mas ela é importante, então eu aproximo ela aqui da trama, né? Ando em todas as 3 pérolas do varalzinho aqui, ó, nessa branca, nessa branca, nessa branca e nessa primeira pérola aqui, ó, fora do varalzinho, que tá na trama já. E puxo, porque aqui já vai formando o Vzinho aqui do coração, né? O formato do coração. Agora eu vou colocar 2 azuis. 2 azuis. Vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Nessa branca que eu tô entrelaçando, ó. Puxo. Agora eu ando nessa branca e saio na azul, né? Ando na branca da base e saio na azul aqui. Agora são 2 brancas. Deixa eu arrumar a câmera aqui, ó. 2 brancas. Entrelaço nessa azul aqui, ó. Puxo. Que já tá quase formando o L. Saio nessa azul aqui pra fora. Puxo. Sempre puxando bem. Agora eu ando nessa branca e nessa branca aqui. Puxo. Agora eu coloco uma branca e uma azul. Ó, uma branca e uma azul. Vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Primeiro a branca, depois a azul, ó. É que meu fio tá meio enrolado, que eu errei uma pedra, gente, tive que desmanchar tudinho. Ó, uma branca e uma azul, entrelacei nessa branca, ando nessa branca da base e saio nessa aqui pra fora, né? Agora eu coloco 2 brancas. Ó, coloco 2 brancas. Ó, 2 brancas. Entrelaço nessa branca aqui. Puxo. Puxo. Saio nessa branca aqui pra fora. Puxo. Agora eu ando nessa branca e nessa outra branca aqui da minha base, ó. Puxo. Agora eu ando mais 2 brancas. Ó, 1, 2, 2 brancas. Entrelaço nessa branca aqui. E puxo. Agora eu ando nessa branca e saio nessa outra branca aqui pra fora. E vou colocar 2 verdes. Ó, agora eu coloco 2 verdes. Ó, 2 verdes. Entrelaço nessa branca aqui. Ó, puxo. Ai, que meu nariz fez um nó. Puxo, saio nessa branca aqui pra fora. E ando nessa verde e nessa outra verde aqui, ó. Agora são 2 verdes. Deixa eu ver se o que aconteceu aqui. Ai, deixa eu ajustar a câmera aqui, gente, desculpa. 2 verdes, entrelaço nessa verde aqui, ó. Ó, em sentido, tá assim, ó. Desculpem algum barulho, gente, que hoje a minha rua está muito agitada. 2 verdes, puxo, ando nessa verde, saio nessa outra aqui pra fora, puxo. Agora eu vou colocar 2 amarelas, ó, 2 amarelas. Entrelaço nessa verde aqui. Ó, nessa verde. Tem 5, tem 3 aqui embaixo, né? Na terceira da minha base. Puxo. Saio nessa verde aqui pra cima. Puxo. Ó, como tá ficando. Aí ando nessa amarela e nessa verde aqui. Ai, furei meu dedo. Puxa. Ai, furei meu dedo, gente, desculpa.
puxo. Agora eu coloco uma verde e uma amarela. Entrelaço nessa amarela aqui, ó. Aqui pra cima, aqui, ó. Puxo. Puxei. Agora eu ando nessa verde e nessa verde. Puxo. Puxei. Agora eu coloco uma verde só, porque aqui é a junção aqui do meio da manta, tá vendo? Só tem um buraco, então é nesse que vai essa verde. Aí eu entrelaço nessa branca aqui, ó, essa única verde, puxo. Lembrando que é bom apertar bem, porque como é o meio, né, pra ninguém descobrir onde que é nossos segredos, né? Ando nessa verde aqui, ó, pra fora, sempre apertando bem, né? Agora, eu ando nessa verde e nesta outra verde aqui, que nós já vamos começar o outro lado, né, do chinelo. Novamente, é duas amarelas, porque tem que ficar meio igual, um lado com o outro. Ai, desculpa, gente, tô numa tosse. E vou entrelaçar, duas amarelas, vou entrelaçar nessa verde aqui, né, puxo, ó, ficando assim, ó, tá vendo? Agora, eu ando nessa verde e nessa amarela. Puxo, saindo aqui pra fora. Agora, eu vou colocar uma amarela e uma verde. Ó, primeiro a amarela, depois a verde. Entrelaço nessa verde aqui, ó. E puxo. Agora, ando nessa amarela aqui. Saio nessa amarela, nessa verde e nessa verde. Caminho nessas três, né? Como sempre. Puxo. Agora, eu vou colocar duas verdes. Que tem que ficar igual ao outro lado, né? Memorizando aí, meninas, tem que ficar o espelho. Vocês dão uma olhada, ó. Aqui tem três verdes e uma amarela. Aqui tem uma amarela e duas verdes. Aqui é duas verdes, aqui é uma verde. Entendeu? Um lado tem que ficar igual ao outro. Pra bandeira não ficar troncha, né? Duas verdes, ando nessa verde e saio nessa outra aqui pra fora. Agora, eu vou colocar uma verde e uma branca. Lembrando, gente, que essas mantas eu não costuro, porque já é um vídeo demorado, né? Ó, entrelaço nessa branca aqui, por isso que eu não costuro, tá? Mas é fácil, é só costurar por essas pérolas laterais aqui. Vocês põem em cima do chinelo que você já vê onde que costura. Puxei. Agora, ando nessa verde, nessa branca e nessa branca. Puxo. Agora, eu vou colocar duas brancas. Duas brancas. Entrelaço nessa branca aqui. Ando agora nessa branca e nessa outra branca, aqui pra fora, puxo. Agora, novamente, duas brancas, ó, uma, duas brancas, entrelaço nessa branca aqui, puxo, saio nessa branca aqui, ó, pra fora. Lembrando, meninas, ajudem a compartilhar meus vídeos, deixar o joinha aí, compartilhar nos grupos do Face, do WhatsApp, pra poder meu canal crescer, pra mim poder estar trazendo mais vídeos pra vocês, tá bom? Vou andar nessas três. Quem puder fazer isso aí pra me ajudar, eu agradeço muito. Aqui, novamente, duas brancas. Ó, duas brancas, entrelaço nessa branca aqui. Puxo, que é a corrente do bem, né? Se ninguém divulgar, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai aprender, né? Eu quero poder estar ajudando, ensinando mais e mais. Puxo. Tudo que eu aprendo, eu gosto de ensinar aqui pra vocês. Aí, aqui, duas brancas mesmo. Agora, aqui eu vou pôr uma azul e uma branca. Primeiro a azul, depois a branca. Entrelaço aqui nessa azul aqui, ó. É que como muda muito de cor, tem hora que até a gente mesmo se confunde, né? Mesmo a gente que tá gravando aqui, confunde um pouco. Ó, saio nessa branca aqui.
Agora, nessa azul, nessa branca e nessa azul, aqui pra fora, puxo. Agora, eu vou colocar duas azuis. Ó, duas azuis. Vou entrelaçar nessa branca aqui. Puxo, opa, puxo. Puxei. Agora, ando nessa azul e nessa outra azul. Puxo. Agora, eu coloco uma azul e duas brancas, tá? Ó, uma azul e duas brancas. Vou entrelaçar nessa azul mesmo aqui, ó. Onde tá saindo meu fio, é nela que eu vou entrelaçar. E puxo. Ó, ficando assim. Agora, eu ando com o meu nylon aqui, nessa azul aqui, da pontinha. E vou virar minha trama, né? Nessa que eu viro agora, vou fazer... Ai, vou andar com o meu nylon... vou fazer o meu varalzinho. Que é duas brancas... 3 brancas e uma azul. Então, vamos lá, ó, 1, 2, 3 brancas e uma azul. Puxo. Aí, eu vou pular essas 3 pérolas aqui e vou entrelaçar nessa de cá. Nessa, sozinha, porque é o varalzinho, né? Aquele truquezinho lá que eu ensinei vocês. Independente de qual coração vocês fizerem, de uma cor só, de várias cores, né? Ó, vai ficar assim. Então, pra ficar assim, eu ainda vou ter, né, que andar o meu nylon dentro dessa branca, no varalzinho de volta, ó. Nessa branca, nessa outra branca e na azul que eu acabei de colocar. E já passo nessa aqui que tá perto da manta, ó. Mas eu tô fazendo assim fora, mas vocês apertam bem, aproxima aí, tudinho, ó. Que eu vou já dar uma apertadinha aqui pra não ficar diferente, ó. Que essa peça vai ficar assim, ó, vai fazendo esse vizinho aqui, ó, do coração, né? Então, agora, eu vou colocar uma branca e uma azul. Ó, uma branca, uma azul. E vou entrelaçar nessa azul aqui do varalzinho, ó. Tá vendo? Aqui de cima nessa azul, passo a agulha dentro dela e puxo. Sempre puxando bem, ó, já tá formando o B. Agora, ando nesse azul e nessa branca aqui pra fora. Onde vocês tiverem dúvida, vocês dão uma pausazinha aí, volta um pedacinho, tá? Agora, eu vou colocar duas azuis. Opa, duas azuis. Meu chão vive cheio de pérola, gente, aqui no chão. Quando eu vou varrer, é varrendo um tanto de lixo, um tanto de pérola. Ó, duas azuis, puxo. Daí, ando nessa branca aqui pra fora. O B, bem dizer, tá pronto, tá? Porque aqui vai vir uma branca aqui pra fechar esse B, ó. Vai vir uma branca aqui nessa pontinha, né? Agora, eu desço nessa branca, nessa azul e nessa outra azul aqui, ó. Que é da base, né? Puxo. Agora, eu coloco duas brancas, duas. Entrelaço aqui, ó, nessa azul aqui, puxo e ando nessa branca, nessa azul e nessa branca pra fora, né? Na base e nessa outra, sempre apertando bem, tá, meninas? Ó, não tenha medo, senão ele é 40, ele aguenta. Agora, eu vou colocar duas azuis, ó, duas azuis, entrelaço nessa branca aqui, puxo, sempre puxando bem. Agora, ando nessa branca aqui pra fora, ando nessa azul e nessa branca, assim, puxo. Agora, eu vou colocar duas brancas, ó, duas brancas, entrelaço nessa azul aqui, assim, puxo.
Sempre puxando bem. Lembrando, deixe meu joinha aí, meninas, quem estiver gostando do vídeo, né? Ando nessa branca e saio nessa outra. Lembrando que aqui é só uma sugestão, as cores vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, tá? Agora eu coloco. Agora eu vou colocar uma branca e uma verde. Entrelaço nessa branca aqui. Puxo, ficando assim. Saio nessa branca aqui, ó, pra fora. Puxo. Agora eu vou colocar, vou andar nessa branca, nessa verde e nessa outra verde. Vou colocar duas verdes, vou entrelaçar nessa verde aqui, ó. Puxo. Ando nessa verde e nessa outra verde. Puxo. Agora eu vou colocar duas amarelas. Aqui é só uma sugestão, tá, gente? Pra copa, vocês fazem a cor que vocês quiserem. Duas amarelas. Saio nessa verde aqui, que a gente à noite eu fico aqui à noite só matutando vários gráficos, vários modelos. Várias coisas pra trazer aqui pra vocês como sugestão. Ó, essa amarela, essa outra amarela. Puxo. Agora eu vou colocar duas azuis. Duas. Entrelaço nessa amarela aqui. Puxo. Ando nessa amarela e nessa azul. Agora eu vou colocar uma azul. Entrelaço nessa amarela aqui, ó. Puxo. Ando nessa amarela pra cá. E saio nessa azul aqui, ó, do meinho. Coloquei azul. Agora eu passo dentro dessa azul solitária e dessa amarela aqui, né? Puxo. Ficando assim, ó. Agora eu coloco uma amarela e uma azul. Ó, uma amarela, uma azul. Entrelaço aqui nessa azul. Puxo. Agora eu vou andar com a minha agulha, né? Aqui nessa amarela e saio nessa outra aqui pra fora, ó. Puxo. Pronto. Agora eu vou colocar uma amarela e uma verde. Ó, uma amarela, uma verde, entrelaço aqui, saio nessa amarela aqui pra fora, puxo, agora eu ando nessa amarela, nessa verde e nessa verde aqui, porque agora a gente tá no lado de cá, né? Faz assim, ó. Agora eu vou colocar uma verde, que esse lado tem que estar igual ao de cá. Vou colocar duas verdes. Ó, duas verdes. Entrelaço nessa verde aqui. Puxo. Puxo. Agora eu ando nessa verde e nessa outra verde. Puxo. Agora eu coloco duas brancas. Ó, duas brancas, entrelaço nessa branca aqui, puxo, ando nessa verde aqui pra fora, puxo, agora eu ando nessa branca e nessa outra branca assim, puxo, puxo, agora eu vou colocar duas brancas, não, uma branca e uma azul, ó, uma branca e uma azul, deixa eu puxar aqui direito, isso, entrelaço nessa branca aqui, puxo, ando nessa branca da base, né, e saio nessa outra aqui pra fora, dessa forma, puxo,
sempre puxando bem. Agora eu vou colocar novamente uma branca e uma azul. Ó, uma branca, uma azul. Vou entrelaçar nessa azul aqui. Assim, puxo. Agora eu saio nessa branca aqui pra fora, pela tangente aqui, né? Ó, saio nessa branca. Ando nessa branca, nessa azul e nessa branca. E puxo. Agora eu coloco uma branca e uma azul. Entrelaço nessa azul aqui. Puxo. Ando nessa branca da base e saio nessa branquinha aqui pra fora. Puxo. Agora eu coloco uma branca. De novo, uma branca e uma azul. Entrelaço nessa azul aqui. Puxo. Ando nessa branca aqui. Puxo. Depois ando nessa branca, nessa azul e nessa branca aqui pra fora, ó. Puxo. Agora coloco uma branca e uma azul. Ó, uma branca, uma azul. Entrelaço nessa azul aqui. Puxo. Agora eu pego, o L já terminou, tá? Que eu faço de 5 pedrinhas de altura. Aí eu ando nessa branca e saio nessa outra branca aqui pra fora. E vou colocar 3 pérolas brancas. 3, ó. 1, 2, 3. Entrelaço nessa mesma tá saindo fio. Ó, nessa tá saindo fio, nessa mesma eu vou entrelaçar, que é pra fazer o Vzinho igual do outro lado. Ficando assim, ó. Ó. Ficando assim, igual tá aqui. A mesma quantidade tá do outro lado, ó, 6 pérolas, né? Agora eu vou andar com o meu nylon até nessa pérola azul só. E vou virar minha manta. Agora não tem mais aquele esquema da florzinha, né? Que agora já terminou meu crescimento aqui das laterais. Agora eu coloco 3 pérolas brancas e vou entrelaçar nessa azul. Onde tá saindo o fio. Ficando assim, esse quadradinho, já começa a fazer o quadradinho. Que agora vamos trabalhar mais as pérolas de dentro, né? O coração mais adentro. Passei nessa branca. Agora eu vou colocar 2 azuis pra terminar o meu I, né? Que eu já iniciei. 2 azuis. Entrelaço nessa branca aqui. Ó, entrelaço nessa branca, puxo. Saio nessa branca aqui pra fora. Aqui eu dou uma apertadinha pra eles ficarem tudo unidos, ó, bem juntinho, né? Agora ando nessa azul e nessa outra azul da minha base, nas 3, puxo. Agora eu coloco 2 brancas, entrelaço nessa azul aqui, puxo. Agora eu coloco 2 azuis, entrelaço nessa branca aqui, ó. Ó, na branquinha da base, puxo, saio nessa branca aqui pra fora, ó. Tá? Puxo, ando nessa azul e nessa outra azul aqui da base. Puxo. Agora eu vou colocar uma azul e uma branca. Ó, uma azul, uma branca. Entrelaço nessa azul aqui, né? Puxo. Puxei. Agora ando nessa azul e saio nessa azul aqui pra fora e puxo. Ó, agora eu vou colocar uma azul e uma branca, né? Ó, uma azul e uma branca, entrelaço nessa branca aqui da base e puxo.
Agora ando nessa azul aqui pra fora. E saio ando nessa azul, nessa branca e na verde, ó. Na azul, na branca e na verde. Puxo. Agora eu vou colocar uma verde e uma branca. Né, ó, uma verde. Uma branca. Entrelaço nessa branca aqui. E puxo. E saio nessa verde e nessa outra verde. E puxo. Agora eu vou colocar uma verde e uma amarela. Ó, uma verde. E vou entrelaçar aqui, nessa amarelinha aqui, da base, né, ó. Puxo. Puxando bem. Saio nessa verde aqui pra fora. Agora eu ando nessa verde, nessa amarela e nessa azul. Puxo. Agora aqui, como é o meio, né, a junção, eu vou andar nessa azul do lado de cá também, pra fazer a junção do meio. Agora esse meinho eu vou fechar com uma amarela. Ó, uma amarela e acabou de estarmos utilizando as pérolas amarelas. E entrelaço nessa amarela aqui. E puxo. Ficando assim. Agora, pérola amarela não utilizaremos mais. Agora eu ando nessa azul e nessa amarela aqui, ó. Puxo. Meu fio tá saindo aqui. Agora eu vou colocar duas verdes, também são as últimas verdes, não vamos utilizar mais verde. Já não vamos utilizar mais amarela. Entrelaço nessa amarela aqui. Puxo, ó, terminou a bandeira. Agora eu vou pegar e vou andar com meu fio nessa amarela e nessa verde aqui pra fora. Assim. Meu fio tá saindo aqui nessa verde, ó. Agora eu vou arrematar e pegar outro fio. Agora eu coloco duas brancas. Entrelaço nessa verde aqui, ó. E puxo. Puxo. Ó, ficando assim. Agora eu ando nessa verde, saio nessa branca pra fora. Agora eu coloco uma branca e uma azul. Ó, uma branca e uma azul. Entrelaço nessa branca aqui. Puxo. Ando nessa branca aqui pra fora. Assim, dessa forma. Puxo. Agora eu ando nessa branca, nessa azul e nessa outra branca. Opa, puxo. Desculpa aí, gente, saiu daqui. Puxo. Agora eu coloco uma branca e uma azul novamente. Ó, uma branca, uma azul novamente. Entrelaço nessa azul. Puxo. Ando nessa branca aqui. Puxo. Agora eu coloco uma branca e uma azul, mas agora primeiro é a branca, depois é a azul. Ando nessa azul aqui, entrelaço nessa azul aqui da base, ó. Puxo. Saio nessa branca aqui, ó, pra fora. Puxo. Agora ando nessa branca, nessa azul e nessa branca. Puxo, sempre apertando bem. Puxo. Agora eu coloco uma branca e uma azul. Gente, desculpe algum barulho aí. Ó, uma branca e uma azul. Entrelaço nessa azul aqui. Puxo. Agora ando nessa branca e saio nessa branca aqui pra fora. Puxo. Agora eu coloco duas brancas. Ó, duas brancas. Entrelaço nessa azul aqui, ó, puxo, puxo, ó, puxei. Agora saio nessa branca aqui, ó, pra fora, puxo,
Agora, nessa branca e nessa azul. A gente já formou o B, né? Aqui, meninas, já estão vendo o B? Ó, puxo. Agora, eu coloco duas brancas. Duas brancas, entrelaço nessa branca aqui e puxo, ficando assim, ó, igual o outro lado. Aqui tá com 4, aqui também tá com 4, aqui tá com 6, aqui com 6, aqui tá entre 10 e 11, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 11, 6, 6, 4 e 4. Agora, eu ando nessa azul e saio nessa branca aqui pra fora e puxo. Agora, eu coloco 3 brancas, ó, 3 brancas, 1, 2, 3 brancas, e vou entrelaçar. Não, é 2 brancas só, 2 brancas, vou entrelaçar nessa branca aqui, ó, puxo, ficando assim, que agora a gente já vai pro outro lado. Ando nessa branca aqui, ó. Puxo, ó, ando nessa branca aqui, saio nessa outra branquinha aqui, ó, nessa pontinha aqui, e viro a minha manta. Agora, a gente vira e eu coloco 3 pérolas brancas, ó, 1, 2, 3 pérolas brancas, entrelaço aqui nessa branca onde tá saindo meu fio, ó. Ó, onde tá saindo meu fio, eu entrelaço, puxo, ficando assim. Agora, eu saio nessa branquinha aqui pra fora. Opa, a agulha não ficou. Nessa branquinha aqui, puxo. Ficando assim. Onde se tiver dúvida, gente, vocês dão uma pausa, né? Pra ficar mais fácil a visualização. Agora, eu coloco uma branca e uma azul. Ó, uma branca, uma azul. Entrelaço nessa branca aqui, da base aqui, ó. E puxo. Puxei. Ando nessa branca aqui, pra fora. E puxo. Agora, eu ando nessa branca, nessa azul e nessa outra azul. Puxo. Puxo. Agora, eu vou colocar... Eita, aqui não era essa cor, gente. Aqui era uma azul. Espera aí. Agora, aqui, eu vou colocar 2 azuis. Entrelaço nessa azul aqui. Puxo. Ando nessa branca aqui pra fora. Puxo. Ando nessa azul e nessa branca. Puxo. Agora, eu coloco uma branca e uma azul. Primeiro a branca, depois a azul. Entrelaço aqui, ó, nessa azul. Puxo, ficando assim, ó. Ficando assim. Agora, eu ando nessa branca e nessa outra branca aqui. Puxo pra fora, na base da branca, ando uma pra fora. Puxo. Agora, eu coloco 2 brancas. Ó, 2 brancas, entrelaço nessa azul aqui. Ó, e puxo. Daí, saio nessa branquinha aqui pra fora, ó. Puxo. Agora, eu ando nessa branca e nessa azul do B. Puxo. Agora, eu coloco 2 brancas. Entrelaço aqui, ó, nessa branquinha aqui do B. Puxo. Aqui, ando nessa azul da base e saio nessa branquinha aqui pra fora. Puxo. Desculpa, meninas. Agora, eu coloco 2 brancas. Entrelaço aqui, ó, nessa branquinha aqui. Puxo. E agora, eu saio nessa branca aqui, como sempre, né, aqui pra fora.
Porém, eu vou andar essa outra branca aqui, ó, e vou virar minha manta. Vou pôr essa e vou virar minha manta. Agora, virei a manta, meu nylon tá saindo aqui, ó, na segunda pérola, não na primeira, na segunda. Agora, eu coloco 3 brancas e vou entrelaçar nessa mesma onde tá saindo meu fio, ó, nessa. Que aqui é a viradinha, vamos trabalhar mais agora o meio do coração, tá? Então, passando aqui, ficando assim, ando nessa branca aqui pra fora, ó, eu acabei de pôr, né? Ando uma pra fora, puxo. Agora, eu vou colocar uma branca e uma azul. Ó, uma branca, uma azul, entrelaço aqui, nessa branca aqui, da base, né? Puxo, sempre apertando bem, e já saio nessa aqui pra fora, ó. Assim que entrelaço, você já automaticamente já sai nessa aqui pra fora. Agora, eu ando nessa branca, nessa azul, e nessa azul aqui, nesse sentido aqui, ó. Puxo. Agora, eu coloco uma branca e uma azul. Uma branca e uma azul. Entrelaço nessa azul aqui. Ó, entrelaço na azul e puxo. Ando nessa azul e nessa branca aqui pra fora. Puxo. Agora, eu coloco 2 azuis. 2 azuis. E lembrando que na descrição do vídeo aí tá meu WhatsApp. Eu deixo para contato aí pra quem quiser pedir solicitação de vídeos. E tem os contatos dos meus fornecedores, que é o Rogério lá no Brás, aqui em São Paulo. Tem a Maria Flor, que é de Campinas, São Paulo. E tem a Lady Pink Pedrarias, que é a nova parceira aí, que é do Rio de Janeiro, tá bom? Ó, aqui também eu já terminei o R. Agora, eu ando nesse azul e nesse outro azul. Tá tudo aí na descrição do vídeo, tá, meninas? Na descrição do vídeo é um pontinho que tem aqui, uma setinha pra baixo. Tem os materiais utilizados aqui, tudo direitinho, tá? Meu WhatsApp, meus parceiros, endereço pra correspondência ou brindes, né? 2 brancas, entrelaço aqui. Puxo. Agora, ando nessa azul e nessa branca. Puxo. Agora, eu vou colocar uma branca e uma azul. Ó, primeira branca, depois azul. Ó, primeira azul. Depois a branca. Coloquei uma azul e uma branca. Entrelaço nessa branca aqui. Puxo. Ai, deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Ai, gente, é 2 azul, não é uma azul mais branca não, desculpa. É 2 azuis. Então, aqui é 2 azul, não é uma azul e uma branca, é 2 azuis. Tira só a branquinha, não tem problema. E coloca azul. Então, é 2 azuis, desculpa algum erro aqui, tá? Então, é 2 azuis, entrelaço nessa branca aqui e puxo. Agora sim. Agora, sai nessa branca aqui pra fora. Ando nessa azul e nessa branca aqui. Puxo. Agora, eu vou colocar, agora sim, é 2 brancas também agora, 2 brancas. 2. Vou entrelaçar nessa branca aqui. Puxo. Agora, ando nessa branca e saio nessa aqui pra fora. Puxo. Agora, eu vou colocar uma branca,
que aqui é a junção do meio, ó. Só tem um buraco, quando só vê um buraquinho assim é a junção. Vou entrelaçar nessa verde aqui, puxo, ó, tá vendo? Já terminou a bandeirinha aqui. Saio nessa verde aqui pra fora, ó. Nessa verde, que é do outro lado, né? Pra firmar o meio. Aí, ando nessa branca e nessa outra branca, nas 3 brancas. Puxo. Agora, eu vou colocar uma branca e uma azul. Uma branca e uma azul. Entrelaço nessa branca aqui. E puxo. Ando nessa branca, puxo, né? Saio nessa aqui pra fora. Agora, eu vou colocar 2 brancas. Uma, 2 brancas. Entrelaço nessa azul aqui, desço, puxo. Agora, saio nessa branca aqui pra fora, puxo, ando nessa branca e nessa branca, nessas 3 brancas, puxo. Agora, eu vou colocar 2 azuis, que aqui é o banquinho do S, né? Então, vou colocar 2 azuis, entrelaço nessa branca aqui, ó, do meio, puxo. Espero que vocês gostem. Aqui é só uma sugestão pra Copa, tá, meninas? Ando nessa branca e nessa azul pra fora. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, tá? Criar aí e vender muito. Agora, eu vou colocar 2 brancas. Ó, 1, 2 brancas. E vou entrelaçar nessa azul aqui. Puxo. Saio nessa azul aqui pra fora, dessa forma aqui, puxo. Agora, eu ando nessa branca e nessa outra branca aqui. Espero o sol aqui não tá atrapalhando aí, gente, pra vocês estarem vendo direitinho. Daí, vou colocar uma branca e uma azul. Ó, uma branca e uma azul. Puxo, entrelaço nessa e puxo, ó, ficando assim. Aí, ando nessa branca e saio nessa outra branca aqui pra fora. Puxo. Puxo, aqui na naila que fez um nó. Puxo. Agora, eu vou colocar 2 brancas. 2 brancas. Entrelaço nessa azul. Puxo. Ando nessa branca aqui pra fora, ó. Puxo. E ando nessa branca e nessa outra branca. Essas 3 aqui. Puxo. Coloco. Agora, é uma branca e uma azul. Entrelaço aqui. Puxo. Ficando assim. Ando nessa branca e nessa outra branca aqui, ó, pra cá. Opa, puxo. Agora, eu coloco 2 brancas. 1, 2 brancas. Entrelaço nessa branca aqui, ó. Puxo. Espero que vocês estejam entendendo aí, meninas. Ando nessa branca pra fora. Viro a minha manta, quem quiser virar, né? Agora, eu vou andar nessa branca e nessa branca. Puxo. Agora, eu coloco 2 brancas. Entrelaço aqui nessa branquinha aqui, onde tá saindo... Não, uma depois. Tá saindo fio nessa. Entrelaço nessa outra aqui. Desculpa algum erro aí, gente. Daí, eu ando nessa branca aqui pra fora. E vou posicionar a minha agulha aqui na azul, que é o pinguinho do I aqui, na azul, né? Puxo. Agora, eu vou colocar 3 brancas, ó. 1, 2,
3, que é a viradinha, né? Vou entrelaçar nessa mesma azul onde tá saindo fio. Onde tá saindo fio, eu entrelaço. Puxo. Ficando assim, ó. Deixa eu cortar a pontinha aqui do meu nylon, que tá enroscando toda hora, porque já tá todo torcido. Ele fica enroscando. Pronto. Resolvido o problema. Ando nessa branca aqui pra fora. Puxo. Agora eu vou colocar duas brancas. Duas brancas. Entrelaço nessa branca aqui da base. Puxo. Ando nessa branca aqui, ó, pra fora. Puxo. Deixe seus comentários aí, meninas. Eu vejo todos, viu? Todos mesmo. Ando nessa branca e nessa azul. Desço pra baixo. Puxo. Agora eu vou colocar uma azul e uma branca. Ó, uma azul, uma branca. E vou entrelaçar nessa branca aqui. Puxo. Ando nessa azul e nessa outra azul aqui pra fora. Puxo. Agora eu vou colocar duas azuis. Ó, uma, duas azuis. Tá aí na descrição os contatos dos meus fornecedores. Eles vendem pérolas de ótima qualidade e muito brilho, tá? Pra vocês brilharem aí, fazer uns trabalhos lindos. Saio nessa aqui pra fora, são pérolas ABS de excelente qualidade. Todos os 3 fornecedores aí do meu canal, tá? Só vocês entrarem em contato com eles, pesquisarem valores, preços e frete, né? E mencionar que Chinelos Nise recomendou, vocês ainda ganham um brinde surpresa. Ai, que legal. Ó, ando nessa azul e nessa outra azul. Coloco duas brancas. Uma, duas. Entrelaço aqui nessa azul aqui e puxo. Ando nessa azul e nessa branca. Puxo. Agora eu coloco duas azuis. Duas azuis. Aqui eu deixo faltando essa branca aqui e essa aqui para diferenciar que é um B. Aqui eu deixo faltando essa branca aqui, ó, nessa pontinha, para diferenciar que é um R, porque o A é mais fechadinho, tá? Então, coloco duas azuis, entrelaço nessa branca aqui. Aí, vocês vão ver de pronto que vai diferenciar o R do A, tá? Saio nessa branca aqui pra fora, puxo e ando nessa azul e nessa outra azul aqui da base. Puxo meu fio aqui, como é emenda, né? É o meio. Ando nessa branca aqui e coloco uma azul. Não, coloco uma branca mesmo. Uma branca. Entrelaço nessa azul de cá e puxo, ficando assim. Ando nessa azul, nessa branca e nessa outra azul aqui, assim, dessa forma. Puxo. Ai, meu nylon tem hora que preciso de fazer, não, meu Deus. Agora eu coloco uma azul e uma branca. Não, duas azuis. Agora é duas azuis. Ó, duas azul. Entrelaço aqui nessa branca e puxo. Agora eu ando nessa azul e saio na branca aqui pra fora. Agora eu coloco uma azul e uma branca. Que o R e o B aqui já terminou, o S e o I só falta o A. Entrelaço aqui nessa branca aqui. Puxo. Vou tirar
Agora eu ando com a minha agulha aqui nessa azul e ando nessa azul, nessa branca e nessa azul, dessa forma. Puxo, puxo. Agora eu coloco duas brancas, porque aqui eu não vou fechar esse R, senão vai ficar parecendo um A, tá? Então, vou colocar duas brancas, entrelaço nessa branca aqui, entrelaço nessa branca e puxo, tá vendo? Eu não fechei essa outra, vai ficar parecendo um R, porque essa eu vou fechar tudo, vai ficar parecendo um A, né? Como é o A. Ando nessa azul e nessa branca. Agora eu coloco duas brancas, entrelaço nessa azul aqui, puxo, saio nessa branca aqui pra fora e ando nessa branca e nessa branca, puxo, coloco duas brancas, entrelaço aqui nessa branca aqui, puxo, ando nessa branca e nessa branca aqui pra fora, coloco duas brancas, entrelaço nessa branca aqui, agora eu ando nessa branca aqui, e ando nessa branca, nessa outra branca e nessa, ando assim, nessas três brancas, puxo, e vou andar mais nessa branca de cá, e puxo. Agora eu vou colocar duas brancas, entrelaço nessa branca aqui, ó, e puxo, ficando assim, igual tá aqui, quatro aqui, quatro. Aí eu vou andar com o meu nylon agora aqui nessa branca e saio nessa aqui pra fora, puxo, e vou virar minha manta, né? Puxo, tá saindo aqui, vou andar com a minha agulha nessa branca e nessa outra branca aqui, nas duas centrais. Coloco mais duas brancas, ó, duas brancas, entrelaço nessa branca de cá, puxo, agora ando com a minha agulha saio nessa branca aqui pra fora, ó, puxo e ando nessa branca de cá. Lembrando que tem nas configurações aí como vocês diminuir a velocidade do vídeo, quem tiver dificuldade, né, deixar mais lento, pra ver as posições das pérolas, ou vocês podem, dar uma pausa aí, né, voltar um pedacinho, vai com calma, pausadamente, até ver qual é a cor certinha que tá sendo posta na agulha, né. Coloquei três brancas, vou entrelaçar nessa mesma onde tá saindo o meu fio, ó. Ó, nessa mesma tá saindo o entrelaço. Puxo, ficando assim. Agora eu saio nessa branca aqui pra fora, puxo, agora eu coloco duas brancas, eu já vou fechar o A, já tá terminando, duas brancas, entrelaço nessa branca aqui da base, ó, e puxo, ficando assim. Agora eu ando nessa aqui pra fora, ó, nessa branca aqui pra fora, puxo, agora eu ando nessa branca e nessa outra branca, puxo, coloco novamente duas brancas, entrelaço aqui, nessa branquinha aqui, ó, puxo, agora eu ando nessa branca e saio nessa aqui pra fora. Agora eu vou colocar uma azul e uma branca.
Coloco uma branca e uma azul. Vou entrelaçar nessa branca aqui da base, né? Puxo. E saio nessa branca aqui pra fora. Puxo. Agora eu ando nessa branca, nessa azul e nessa outra azul aqui. Assim. Puxo. Agora eu coloco uma branca e uma azul. Entrelaço nessa azul aqui. Puxo. Saio, ando nessa azul aqui e saio na branca, né? Agora aqui é o meinho, novamente é o meio, né, da manta. Eu vou fechar com uma azul, porque é o A que eu tô finalizando aqui. Entrelaço nessa azul aqui, assim. Puxo. Ando nessa branca. Ando nessa branca aqui. Saio nessa azul aqui pra fora. Ó, nessa branca, quer dizer, aqui pra fora. Ando nessa azul e nessa branca. Assim, ó. Puxo. Agora eu coloco uma branca e uma azul. Ó, uma branca e uma azul. Entrelaço nessa azul aqui. Pra fechar o A, ó. Já fechei o A. Daí ando nessa branca, nessa outra branca. Né? Eu vou pegar um outro fio, que esse meu tá muito pequeno. Eu vou mostrar o final. Aí, tava na branca, né? Andei mais azul aqui, né? Mais pra frente um pouquinho, só uma. Aí, vou colocar duas brancas. Meu nariz tá saindo aqui na azul, ó. Andei mais uma pra frente. Vou entrelaçar aqui nessa branca aqui. Puxo. Agora, eu ando nessa azul e saio aqui na branca pra fora, né? Pronto. Vou colocar duas brancas. Entrelaço aqui nessa branca aqui. Ó, puxo. E agora eu vou andar nessa branca aqui, ó, pra fora. Se o vídeo estiver muito comprido, gente, você assiste um pedaço hoje, amanhã você assiste outro pedaço e faz, tá? Muito bonito no chinelo. Ando nessas duas aqui e vou colocar duas brancas. Ó, mais duas brancas. Entrelaço nessa branca aqui. Ó, puxo. Aí, ando nessa branca e saio nessa outra aqui pra fora, né? E coloco novamente, ó, duas brancas, entrelaço nessa branca aqui, ó. Ó, puxo. Agora, eu ando nessa branca aqui pra fora e ando nessa branca e nessa outra branca aqui pra baixo. Puxo. E vou colocar... Ah, e ando mais uma aqui. Ó, e ando mais uma, porque aqui já é as duas últimas, né, pérolas. Vou andar duas brancas aqui. Pego duas brancas. Entrelaço nessa branca aqui. E puxo. Ó, fica quatro aqui, quatro pontinhos aqui, quatro. Quem quiser pôr duas brancas aqui, pra não ficar muito... Quem quiser pôr duas brancas aqui, põe, tá, gente? Também fica legal. Agora aqui eu vou dar uns 2, 3 nó, tá terminada a minha manta do Brasil. Eu vou fazer mais um coração do Brasil também, ele em 3 cores, verde, branco e amarelo. Em 4 cores, né? Verde, branco e amarelo. Espero que vocês gostem, tá? O próximo vídeo vai ser o outro coração do Brasil. Esse é uma sugestão e o outro também é outra sugestão, tá? Vou fazer igualzinho. Só que vou fazer com as pontas aqui tudo branca. Aqui uma faixa verde, aqui uma amarela e uma azul, tá bom? Espero que vocês estejam gostando das minhas sugestões aí pro Brasil. Pra pôr no chinelo, né? As mantas aí em formato de coração. Me pediram uma mantas aí com o nome, né? A Patrícia me pediu o nome dela, que ela quer pôr num quadro.
E um outro rapaz me pediu também um coração com o nome da mãe dele. Eu vou fazer, tá? Vou fazer essa semana, que eu vou fazer primeiro a do Brasil, a outra, e daí eu vou fazer a da Patrícia e a outra, tá? Então aqui tá o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quem gostar, deixa o joinha aí, compartilha, comentam, tá? Até a próxima videoaula, um beijão.